Bem, bom dia, né, pessoal aí do sexto ano. A gente começou a aula lá pelo Zoom, mas a internet não está ajudando hoje, né, coisas da tecnologia, então a gente vamos tentar gravar o vídeo aqui e vamos ver se a internet pelo menos consegue postar esse vídeo, né. A gente estava falando aí com os alunos que estavam online com a gente, né, lá na página 261, né, sobre as respostas a estímulos do meio ambiente, né, que os seres vivos são impostos, né, o tempo inteiro, com imposições do ambiente em que eles estão, né, que estão vivendo. Nessa página aí, na 261, a gente tem aí duas fotos, né, da uma plantinha chamada dormideira. Essa planta, quando você encosta nela, né, ela tá como na primeira foto aí, com as folhinhas todas abertinhas. É comum você encontrar dessas plantas em pasto, né, no campo aí, de forma aleatória. Ela tem um espinhozinho, né, que arranha bem, se você, né, passar o pé nela, chutar e tal, vai arranhar bastante. Quando você encosta nela, ela fecha as folhas, né, totalmente, como está na segunda foto, né, a foto ao lado, você vê a planta fechando as folhas. Então, se você encostar na folha dela, ela fecha. É uma reação externa, né? Qualquer coisa que encostar nela, ela vai se fechar. Abaixo tem a foto aí de uma lâmpada com muitos insetos ao redor. Então a gente vê que os insetos normalmente são atraídos, né, pela luz. Então se você chega na rua, normalmente na época assim, igual a gente está agora, chegando o verão, né, ou em pleno verão, os postes aí costumam ficar cheios de bichinhos, né? Na sala da sua casa, se você tiver com a luz ligada, né, e encher de insetos, você apagar a luz de dentro, né, abrir a porta e acender uma luz do lado de fora, né, automaticamente eles são atraídos para essa luz do lado de fora e você se livra, né, dos insetos dentro de casa. Isso, né, é algo, né, comum. Tem uma outra foto ao lado, né, de bactérias, né, chamado de Escherichia coli, né, comum no nosso sistema digestório. Se tiver uma substância química, né, entrar no organismo, despejar uma substância química, essas bactérias vão se movimentar toda em direção a esse material. Por quê? Porque é comum, né, elas são atraídas por substâncias químicas, elas buscam isso, então elas vão ser atraídas e se movimentar em direção. Se não tiver uma substância, né, diferente no ambiente, elas vão ficar se movimentando aleatoriamente, né? Então é uma situação de reação a estímulo também, que quando aparece uma substância química no ambiente, né, automaticamente elas são atraídas e movimentam-se em direção. Né, abaixo aí, o autor, né, fala: como você pode perceber nos exemplos acima, os seres vivos são capazes de responder a estímulos, né, interagindo com esses estímulos do ambiente. Então, né, a gente viu aí alguns exemplos, a gente tem muitos outros exemplos, né, que poderiam ser citados. No nosso caso, como ser vivo que somos também, se você tiver um ambiente quente, né, ou igual é no caso da nossa cidade aqui em Itaperuna, né, se você tiver um ambiente muito quente, seu corpo automaticamente ele vai secretar suor, ele vai liberar suor, né, para poder refrescar, né, a sua pele, que é a região subcutânea do corpo. Então o suor, por mais que você esteja parado num dia de sol muito quente, né, 40, 45 graus, você sua até parado,
né? Isso é o seu corpo reagindo para poder manter a temperatura corporal baixa, né? Se você está num dia muito frio, né, numa região muito fria, está 0 graus, 10 graus negativo, né, se você não tiver agasalhado o suficiente, o seu corpo ele promove, né, uma tremura incontrolável, que você não consegue controlar aquela tremura. Aquilo ali é um processo de contração muscular que o nosso corpo vai fazendo para poder produzir, né, energia e calor para o corpo, para poder manter uma temperatura corporal, né, constante, a homeotermia, que é o nosso caso. Se isso não acontece, a gente vai chegar a ser exposto a um quadro de hipotermia, que é a perda excessiva de calor do nosso corpo, né? Então são algumas situações que a gente pode citar, né, de reações em que os seres vivos reagem ao meio ambiente. Né, aí o autor fala, né, com fatores, né, como variações de temperatura, luminosidade, pressão, compostos químicos, barreiras físicas, entre outros, que são os fatores que o autor cita aí, né, que os seres vivos acabam reagindo a essas situações do ambiente, né? Então, os seres vivos eles têm uma tendência de promover uma reação, né, a esses fatores que eles são submetidos, né? Então, reagem para poder, de repente, combater alguma situação, o caso de frio, calor, né? Os nossos olhos, por exemplo, está até entrando um solzinho aqui agora, de frente aqui, quando a nossa visão, a gente tem essa bolinha no meio do olho, né, a pupila. Quando você está num lugar escuro, essa pupila ela tende a dilatar, ela aumenta de tamanho para poder você captar o máximo de energia luminosa possível. É o processo de dilatação da pupila. Quando você está num ambiente claro, né, com uma certa luminosidade, igual você sai do lado de fora agora, né, o sol está nascendo aí, o dia está começando, a sua pupila tem a tendência de contrair, de se fechar para impedir a entrada de excesso de luminosidade, né, para poder evitar prejuízos à nossa visão. Então, né, um outro estímulo que nós somos expostos, luminosidade, né, a nossa pupila fica se acomodando, né, dilata a pupila, contrai a pupila. Inclusive quando você está em ambientes com luminosidade, né, diferente, você está no escuro e vai para um lugar muito claro, ou você está num lugar claro e vai para um escuro, ou acende ou apaga a luz, parece que você fica vendo flashes, né? Esses flashes que fica aparecendo, que você está vendo, eles nada mais são do que o processo de acomodação que a sua vista está sofrendo, né? E posteriormente, quando ela acabar de se adaptar totalmente, né, você para de ver esses flashes. Na 262, né, ele fala dos níveis de organização dos seres vivos. Esses níveis de organização, nós falamos de célula anteriormente, né, na aula passada, semana passada, sobre as células, célula animal, célula vegetal, célula bacteriana, né? A gente esteve citando algumas características, né? A estrutura básica, membrana, citoplasma e núcleo. Célula vegetal, ela tem vacúolos, ela tem parede celular, né, celulósica, ela tem cloroplastos, né, onde fica a clorofila, fazer a fotossíntese. A célula bacteriana, ela não tem núcleo, né, o DNA ele fica disperso no citoplasma, enfim, a gente falou sobre essas células aí na semana passada. E aí ele fala sobre os níveis de organização dos seres vivos. Ele pergunta, a princípio aí, qual sistema do corpo humano ocorre a digestão dos alimentos. Aí depois ele pergunta aí quais órgãos compõem. O sistema digestório é o sistema que faz a digestão dos alimentos que a gente ingere, né, no nosso dia a dia, que a gente come. E os órgãos que compõem o sistema digestório, né, que faz a digestão,
a gente tem desde a boca, né, onde começa o nosso sistema digestório, né, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado primeiro, depois o grosso, né, o reto e ânus, que é a parte final do sistema digestório, e tem as glândulas anexas, né, que participam também do sistema digestório, né, igual o fígado, pâncreas. Então, né, a gente falou aí de um sistema e dos vários órgãos e estruturas que compõem esse sistema, né? Só que cada órgão desse, cada estrutura dessa, ela vai ter uma formação, né, básica, que começa nas células, né? Como eu falei para vocês anteriormente, a célula é a unidade básica de vida, é o menor compartimento de vida que pode existir, igual uma célula bacteriana, né? Ela é microscópica, a gente não vê ela a olho nu, né? Um canto de unha que o pessoal fica roendo aí, né? Pode ter aí dezenas ou centenas de bactérias, você nem vê, porque elas são muito pequenas, mas ela, né, uma bactéria é chamada de ser unicelular, né? Então uma única célula já é um ser vivo, né? Então a gente, né, basicamente entende que a célula é uma unidade de vida. E no nosso caso não é diferente, né? A gente falou que o nosso corpo tem aproximadamente aí 65 trilhões de células, né, dentro do que os cientistas falam aí. E cada célula, né, ela é viva e ela vai se juntar para poder formar essa estrutura corporal que nós temos. Então aí tem um esqueminha, né, num quadro amarelo aí no seu livro, na página 262, que ele está numerado de 1 até 5, né? O 1 é um organismo vivo, um organismo completo, a gente poderia citar nós como seres humanos. E o 5 é a célula, que é o menor compartimento de vida. Então ele numerou de 1 a 5, né, mas a gente seria preciso a gente começar do 5 para o 1. Né? O 5 é o menor compartimento, é a célula. Quando as células se juntam, elas formam tecidos, que é o número 2. Né? O que são os tecidos? Tecido epitelial, por exemplo, tecido que forma a nossa pele, tecido epitelial, né? E ele é formado por um aglomerado de células. As células se juntam e formam um tecido chamado tecido epitelial. Tecido nervoso, tecido conjuntivo, tecido muscular, né? É aglomerado de célula. Quando os tecidos se juntam, eles vão formar está numerado aí com o número 3, que são os órgãos, né? Coração, né? O nosso coração é o tecido muscular, cardíaco, que forma o coração, né? O nosso sistema nervoso forma o nosso cérebro, né? É o tecido nervoso que forma, né, o nosso sistema nervoso. E por aí afora vai, né, os tecidos se juntando e formando órgãos, né? Vai formando pâncreas, fígado, intestino e tudo mais. Quando os órgãos se juntam, né, eles vão formar o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema locomotor, né, e por aí afora vai, né, os sistemas do nosso corpo. O que é um sistema? É um ajuntamento, é um aglomerado de órgãos que se juntam para poder realizar uma determinada função, né? Sistema digestório foi citado aí. Todos os órgãos, desde a boca até o ânus, eles se juntam para poder fazer uma função, que é digerir os alimentos que nós consumimos para poder absorver nutrientes, tá? E aí depois, né, todos os sistemas do nosso corpo vão formar o quê? Né? Um ser vivo, que é um organismo que a gente pode citar, no nosso caso, né, o nosso corpo humano. Na página 263, né, tem aí uns esqueletinhos aí, né, uns esquemazinhos mostrando, né, o corpo humano, que, né, nada mais é aí do que ele está mostrando alguns outros sistemas, né?
o sol tá subindo aqui e tá começando a pegar em mim aqui, né? A gente já está finalizando também. Nada mais aí, está mostrando alguns outros sistemas que o nosso corpo tem, né? Na primeira figura aí, você tem aí o sistema respiratório, né? O sistema que permite a gente respirar e colocar oxigênio para dentro e gás carbônico para fora. Sistema cardiovascular, que envolve coração e os vasos sanguíneos e a circulação, né, que acaba envolvendo também o sistema respiratório, né, por causa da troca gasosa. A terceira figura mostra aí o sistema linfático, né, que são os pequenos vasos que pegam material sanguíneo que está espalhado pelos intertícios do corpo, né, e também transportar células de defesa para o nosso corpo. A outra figura de baixo está mostrando aí o sistema reprodutor masculino e feminino, né, responsável pela reprodução dos seres vivos para deixar descendente da sua espécie. E a última figura está mostrando o sistema urinário, né, sistema excretor, que filtra o nosso sangue, retira as excretas, joga fora aquelas excretas nitrogenadas, né, amônia, ureia, ácido úrico, né, e faz a limpeza do nosso corpo. Quando você está com seu sistema digestório ruim, o que acontece? Você tem que fazer a chamada hemodiálise, né, que é uma forma mecânica de substituir os seus rins e retirar as excretas do seu corpo. Aí ele fala aí, né, do sistema endócrino, sustentação, locomotor e tudo mais, né, o que seria aí também outros sistemas que tem no nosso corpo, né. Basicamente o que restava para a gente concluir, né, o nosso conteúdo aí, né, do capítulo 6, né, é isso, reação dos seres vivos a estímulos externos, né, e essa forma, né, de formação, né, do corpo dos seres vivos aí, desde célula até organismo vivo, ok? Sexto ano, e aí eu falo com vocês lá no WhatsApp em relação da atividade, tudo que a gente vai realizar, ok? Né, não deu para ser pelo Zoom hoje, mas a gente, né, vai concluindo com êxito mesmo assim. Qualquer coisa pode me perguntar no zap, né, mandar áudio, qualquer coisa assim que a gente responde e tira, né, questões de dúvidas que possam ter, ok? Abraço a todos.